你们可以称呼我愚者。 Yo, Geeks, tudo em cima? Bora então comentarmos aqui os 5 melhores caminhos do volume 1 de Lord of Mysteries. Eu sei que eu acho que esse vídeo vai ter uma puta confusão, mas tamo aí pra isso, né? Tamo aí pra isso, pelo menos vai ser a minha opinião, tá? Minha opinião sobre os melhores caminhos do volume 1, tá bom? Não é suposição, não é teoria, não é relato, nada. É aquilo que eu li, eu entendi como as habilidades funcionavam e eu falei, isso aqui é interessante. Por mais que alguns caminhos daqui eu não entraria, passaria bem longe, mas tem caminhos aqui que são tremendamente poderosos. Nós vamos comentar sobre eles agora. Mas antes, peraí. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Tem mais algumas orações. Temos uma estrela vermelha, ou algumas estrelas vermelhas por aqui, brilhando, cintilando. Tá na hora de invocar o Clube do Tarô mais uma vez. Bom, o Clube do Tarô convocado aqui, e mais uma vez gostaria de agradecer ao pessoal que acabou chegando através aqui do último vídeo. Tanto o José Luiz, que entrou como um mundo mais uma vez, quanto também aqui, cadê a nossa roda da fortuna, que é o Asterion. O Asterion também aparece aqui como a roda da fortuna. Então, queria agradecer ao pessoal que esteve ajudando, contribuindo e mantendo cada vez mais os nossos conteúdos por aqui. Vamos comentar então sobre esses 5 caminhos de Lord of Mysteries que eu achei mais apelões. Eu não a coloquei assim em ordem sobre quem eu acho mais forte, por mais que durante o vídeo vai ficar muito evidente qual o caminho que eu acho que é o mais forte entre eles. Mas de fato, nós temos aqui um ponto de que o caminho do vidente ele se destaca. Só que para mim, ele fica como um adendo por enquanto, né? O caminho do vidente ele teve uma grande apresentação por causa que é o caminho que o protagonista tem, mas ainda assim ele não é um caminho que eu olho e falo, não vejo vantagens ainda, sabe? Tipo, é claro que eu sei que vai ser um caminho extremamente apelão e tudo mais, mas ainda assim, até a sequência ali do palhaço, que é a sequência 8, a gente consegue ver que, tipo, não tem tanta vantagem assim mediante aos outros caminhos, ou alguns outros caminhos que a gente conseguiu ver aqui na trama. Por mais que a sequência do vidente seja bem conveniente, junto com a sequência do palhaço, dando poderes de combate, os maiores feitos ali do clã vem da névoa cinzenta. O clã voltar dos mortos, névoa cinzenta. Projeção astral, névoa cinzenta. Conseguir pegar os poderes, na verdade, pegar as informações do eterno sol ardente, névoa cinzenta. Conseguir replicar os poderes envolvendo ali ao amuleto do sol, névoa cinzenta. Tudo é algo relacionado à névoa cinzenta. Não tem tanta conexão assim com o caminho do vidente, pelo menos não por enquanto. Então eu não vejo assim grandes vantagens para o caminho do vidente até então no volume 1. Por isso que ele vai ficar apenas com um adendo, com um asterisco aqui. Mas as coisas podem ficar interessantes ao longo, no decorrer da trama, se for confirmado mesmo que nas sequências altas ele pode ter uma troca tanto com o saqueador e principalmente com o aprendiz, visto que a gente viu o que um aprendiz é capaz de fazer através ali da Force. Então é Force Wall, né, que é ali Force Wall, né, que é a amiga ali da Shioderecha. Então nós temos essa base, podemos colocar aqui um ponto mais singular, principalmente nessa questão e do fato também ali do caminho do vidente chamar a atenção, mas ainda assim não é superior aos outros 5 caminhos que vamos comentar por aqui. Vamos então falar sobre o primeiro caminho que eu achei mais apelão, na verdade, um dos mais apelões aqui na trama de Lord of Mysteries no volume 1, que é o caminho da demônia. Nós temos vários aspectos relacionados às habilidades. Caraca, é muito roubado. Nós primeiros temos aqui a sequência do assassino, que já é ali uma sequência extremamente poderosa, que já tem ali um segmento bem incomum perante a sociedade, o que e também é algo que você pode utilizar
claro, né, num contexto, dependendo ali do seu caráter, pode até mesmo pensar que avançar para a próxima sequência seja um pouco mais fácil. Temos também a sequência do Instigador, né, que é a sequência 8, que é uma sequência poderosa, uma sequência realmente ali muito forte perante as habilidades e os poderes de um Beyonder. E a gente observou que o Triss foi capaz de fazer num navio, gerando um completo pesadelo através ali dos seus poderes e também das suas habilidades. E aí nós temos um conceito interessante, que é o caminho, na verdade a sequência 7, que é a bruxa. A bruxa, ela tem essa singularidade que faz qualquer pessoa se transformar em uma mulher, ou seja, qualquer homem que está no caminho do assassino, se quiser prosseguir, precisa se tornar uma mulher também, porque na essência, no que a Madame Sharon acaba explicando ali para o Triss, é que eles precisam seguir para se tornar igual a demônia, se tornar ali igual à própria demônia, que é um conceito de que as pessoas que percorrem esse caminho precisam se inspirar. E então nós observamos através dessa sequência 7 o quão poderoso o Beyonder vai se tornar, porque nós temos o Dan, sequência 7, temos o Leonard, sequência 8, e temos ali o Free, se eu não me engano, sequência 9. Free é sequência 9 ou sequência 8, não me lembro agora. Nós temos esses três e o Clã na retaguarda, e os caras levaram uma surra de uma sequência 7. E aí nós então temos o Dan, o Clan sequência 8 e o Kenlan sequência 9. Acho que é o Kenlan sequência 9, eu acho que é isso. Os três juntos, mais uma porrada ali de artefatos selados, não conseguiram parar a Madame Sharon, né? Tiveram que, tipo, quer dizer, conseguiram parar, mas ao mesmo tempo tiveram muita dificuldade e acabou levando na morte ali do Kenlan. Foi uma falha por causa do artefato selado lá do espelho, mas mesmo assim mostra o quão esse caminho é extremamente quebrado e poderoso. Então não tem como deixar de falar sobre como o caminho da demônia é extremamente singular. Fora o fato da sensibilidade espiritual, fora o fato ali da visão espiritual ser bem mais refinada, bem mais aguçada, a troca ali de dano, a maneira de se tornar invisível, de poder meio que quase se teletransportar ali, né? Aparecer de um lugar, surgir em outro, não na forma como o aprendiz faz, mas tem essas projeções, né? Na verdade não é bem ali se teletransportar, mas trocar de lugar, principalmente trocar de lugar com o espelho. E nós ainda temos a sequência 6, que é o prazer, que é ligado completamente ali para fazer com que o Beyonder se torne, ou comece a se tornar algo divino parecido com a demônia, né? Então esse ponto é bem singular e é por isso que eu acho esse caminho um dos principais caminhos mais poderosos do volume 1. Então nós temos aqui três caminhos que eu achei assim de uma forma como eles se combinam. Nós então temos o caminho da meia-noite, o caminho da morte e o caminho do gigante. Automaticamente nós então temos dois caminhos que pertencem aos falcões noturnos, que é o caminho da meia-noite, que a gente consegue ver todas as habilidades e os poderes ligados ali ao Dan e a forma como isso ele é aprimorado. E nós também temos o caminho da morte. O caminho da morte já dá para perceber que até então é o caminho mais poderoso apresentado no volume 1. Pelo menos é o que eu consigo interpretar de todas as informações. Só do que o Azik foi capaz de fazer com o Quilangos, ele praticamente usou o Quilangos de pano de prato ou de pano de chão, como você preferir. O Quilangos, um sequência 6, basicamente ali com um artefato selado que funciona quase como um pastor, foi feito de trapo, foi feito ali de pó. Simplesmente o Azik nem apareceu no combate, ele mandou os seus próprios minions para conseguir lidar com a habilidade de um Beyonder de sequência 6 com o artefato selado. Isso já mostra para nós uma singularidade, um poder sem igual do caminho da morte, que é o caminho do colecionador de cadáveres. E isso para mim já coloca ali o caminho da morte como o poder mais apelão que nós temos aqui ligado de explicação ou conceitos ali relacionados de fatos no volume 1 de Lord of Mysteries. Mas nós também temos o caminho do gigante. O caminho do gigante, ele é bem singular
porque ele é conectado com a Cidade de Prata, ele é também conectado ao rei antigo da Cidade de Prata, e nós sabemos que talvez ele esteja conectado com o verdadeiro criador. Nós sabemos que o verdadeiro criador, o próprio Auger fala que a origem do verdadeiro criador pode estar ligado com a Cidade de Prata, que na verdade ali é a terra abandonada pelos deuses, né? O Auger não fala sobre a Cidade de Prata, ele fala sobre a terra abandonada pelos deuses. E então tudo isso está meio que correlacionado, né? O verdadeiro criador, o gigante caído, o caminho do gigante, o rei antigo da Cidade de Prata, toda essa galera também que tá combinada. Então nós temos aqui o caminho da meia-noite cruzando com o caminho da morte, cruzando com o caminho do gigante. Então pra mim, esse ponto, esses três caminhos são extremamente singulares através das habilidades do Azik, e ao mesmo tempo a gente consegue ver sobre como essas três habilidades, esses três caminhos, conseguem segmentar como os três mais poderosos de Lord of Mysteries, porque esses dois caminhos, tanto o caminho da meia-noite quanto também o caminho do gigante, podem cruzar e fazer com que o personagem vire ali alguém do caminho da morte e consiga um poder igual do Azik. Fora que nós ainda temos o exemplo do Winston Will, né, que acabou saindo do caminho da morte e indo para o caminho do sem sono. Se ele foi para o caminho do sem sono, ou no caso ali o caminho da meia-noite, nós podemos entender até mesmo que sua habilidade, os seus poderes podem chamar a atenção nesse sentido, porque se ele escolheu esse ponto, talvez ele esteja mirando uma certa deusa por aí, talvez ele esteja mirando uma certa deusa por aí, o que realmente remete de que o caminho da meia-noite seja extremamente apelão nessa singularidade. Então nós temos esses três caminhos e eu acho que pra mim, eu de fato, né, de forma definitiva, coloca aqui esses três como os mais poderosos de Lord of Mysteries, pelo menos até agora no volume 1. Sem teorizar, sem mensurar aqui o que pode acontecer, eu ficaria com o caminho da morte em primeiro lugar, com tudo aquilo que foi colocado e evidenciado até então. E o quinto caminho que nós temos como um dos mais poderosos do volume 1, ou pelo menos um dos mais sagazes aqui, é o caminho do aprendiz. O aprendiz, ele é um caminho que definitivamente você não vai ser pego. É uma habilidade, um poder muito singular. A gente consegue ver ali a Force Wall usando os poderes, né, para conseguir entrar e sair de qualquer lugar, independente se tem uma tranca ou não. Além disso tudo, você ainda consegue viajar através ali do plano astral, usando os poderes, usando as habilidades. Então, eu acho que com toda certeza, de todos os caminhos que a gente teve, algumas informações, detalhamentos e pontos, eu acho que nós temos aqui um ponto bem interessante sobre o caminho do aprendiz e como ele, pra mim, se encaixa como o quinto. O quinto, eu acho que dá pra colocar ele aqui como o quinto lugar em relação ao caminho mais forte, ou pelo menos mais bem utilizado ali na relação de Lord of Mysteries. É claro que o caminho do vidente provavelmente vai tomar como um destaque muito maior no volume 2, porque já sei que tem ali a sequência do mágico, então tem uma conexão mais poderosa através de feitiços e coisas do tipo, mas o caminho do aprendiz, ele também é muito chamativo, também chama a atenção mediante ali ao pode ser utilizado pelos Beyonders. E vocês, o que vocês acham sobre os caminhos mais poderosos de Lord of Mysteries no volume 1? Até o volume 1, quais são os caminhos que você olhou e falou, isso aqui é interessante, isso aqui é legal? Tinha o caminho do monstro também, mas não tivemos quase nenhum detalhe, né? Nenhuma informação, a não ser ali sobre o Ademi Saul, ou até mesmo sobre o grupo que controla o caminho do monstro. Mas ao mesmo tempo, eu acredito que no volume 2 nós vamos ter mais detalhes aqui sobre essas sequências, principalmente sobre os seus nomes verdadeiros, a essência verdadeira desses caminhos.